A paz do Senhor, meus irmãos, uma alegria estarmos juntos mais uma vez com os irmãos, né? Agradecemos aí a sua audiência, né, ao nos acompanhar. Estamos aí na lição de número 9, o reinado de Davi. Esse trimestre nós estamos tratando, né, irmãos, do governo divino em mãos humanas, né? Sempre relembrando que Deus não depende, mas Ele precisa de nós, né? Nós somos os que realizamos a sua obra. E estamos aqui no reinado de Davi, lição número 9. O textual está baseado em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 12. E entendeu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel e o que exaltara seu reino por amor de seu povo. Verdade prática. A glória do reinado de Davi deve-se, antes de tudo, à boa mão de Deus que estava sobre ele. A leitura bíblica em classe está em 2 Samuel capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 12. Depois de um reinado, irmãos, vamos dizer assim, catastrófico de Saul, né? Principalmente porque Saul, quando ele perde a bênção de Deus, o Espírito Santo sai de Saul, Saul ficou completamente perdido, foi tomando decisões que nós já estudamos, todas elas precipitadas e que trouxeram também prejuízos. Já Davi, ele começa o seu reinado, um reinado pujante, né? Ele reina primeiro sobre Hebrom, depois sobre todo o Israel. E a Bíblia diz que foi um reinado diferente, mas algo importantíssimo já no começo da lição para nós não esquecermos. Você pode pregar bem, você pode entoar lindos louvores, a igreja pode se comover, a igreja pode reagir, mas nunca esqueça, a glória é de Deus. O que faz a diferença na sua vida, o que fará a diferença na minha vida, é a presença do Espírito Santo. Davi é constituído rei. 3 motivos para a sua escolha. É interessante, irmãos, que Davi não foi colocado por um acaso. Primeiro que ele preenchia as condições de uma realeza, não era pela sua altura, nem pela sua aparência. Mas nós vamos entender que ele preenchia essas condições porque ele tinha uma liderança que as pessoas estavam ao seu lado por lealdade. Isso é muito importante. Que ninguém nunca esteja conosco, principalmente nós que pastoreamos ou estamos na frente de um departamento, que ninguém nunca esteja conosco por medo ou esteja conosco para ter uma certa regalia, mas com lealdade. E quando você estiver próximo a alguém, seja leal ao seu pastor. Alguém fala, o pastor Luciano está falando isso que ele é pastor. Não, irmãos. É muito difícil quando alguém é desleal com o obreiro. Então não seja desleal. E Davi, ele mostrou lealdade com sua família, com seu sogro. E essa lealdade demonstrada por Davi, ela foi ensinada aos seus liderados. Porque quem nós lideramos vai aprender mais com as nossas atitudes do que com as nossas palavras. E nós, como igreja, não podemos esquecer uma coisa. Nós somos a Bíblia que o mundo lê. Ninguém para ler a Bíblia, não. Agora, a nossa vida, eles param para ler. Nós somos essa Bíblia. E o segundo ponto, vamos deixar aqui para o presidente irmão Sérgio, Davi como pastor e chefe. Voltando aqui nesse ponto, antes de colocar aqui o Davi, é interessante notar que Davi, ele apresenta essas características mesmo sem saber, né? Ele vai desenvolvendo, né? Nós vamos entrar agora como pastor. Então, Davi, ele vai desenvolvendo uma comunhão com Deus, e é importante notar que quando você é apresentado a um cargo, você só assume o cargo porque você já tem a capacidade demonstrada através da sua vida. Então, uma pessoa que ele deseja chegar a algum lugar, ele deve se qualificar antes. Não esperar que seja qualificado para depois assumir um cargo. Sempre é o inverso, né?
Então, nós vamos demonstrando as características, a fidelidade. É claro que aqui tem a boa mão do Senhor. Davi tinha sido ungido rei, esperou, soube esperar. Ele era filho de Israel, né, uma das 12 tribos de Israel. Ele não era um estrangeiro, como foi falado. Ele tinha a capacidade militar, né? Ele demonstra uma coragem, uma ousadia, um zelo pelas coisas que ele pega para cuidar. Porque aí nós vamos ver, né, irmãos, que às vezes a gente não quer lidar com coisas pequenas, mas a realeza de Davi é demonstrada quando ele defende as ovelhas do seu pai. Vem aqui nesse ponto aqui. Quer dizer, você tem a capacidade desenvolvida... nessa medida, com o tempo. Com o tempo. Não é uma coisa que você vai lá e adquire no supermercado, numa verdureira, uma coisa parecida, ou entra numa faculdade e compra. As habilidades, elas são dadas por Deus, porém desenvolvidas pelo ser humano. E nós temos que nos permitir sermos, né, habilitados por Deus para exercer funções. Sim. Porque muitos de nós não chegamos a lugar algum, temos às vezes o desejo, temos até a pose de quem vai exercer, mas não se chega, porque nos momentos das dificuldades ou nos momentos dos entraves, você vai demonstrando falta de coragem, vai demonstrando covardia, e algo que nós vamos aprender, que o problema de Saul é que ele dava com jumenta. Eu estava errado. Davi já trabalhava com ovelha. E outra situação, irmãos, muito interessante. Quando os jumentas lá, as mulas fogem, alguém encontra. Nem foi Saul que encontrou. Né? É muito interessante a gente parar para pensar nisso. Ele aparece no cenário apenas em uma vez com comunhão com Deus e nunca mais. Mas Davi vai se permitir ter comunhão quando ele enfrenta leão, quando ele enfrenta urso. Já é 2 episódios de comunhão que ninguém estava com ele, né? Não tinha uma plateia, e hoje nós estamos vivendo um período que as pessoas precisam de uma plateia, precisam de não sei quantos seguidores no Instagram, e eu preciso pregar e fazer uma live, mostrar, ó, tô aqui, ó, irmãos, estou em tal congregação, e aí o pregador agora, ele mesmo liga o celular e coloca no modo selfie, e vai assim filmando. Agora tem como celulares, esse meu aqui é fraquinho, né? Mas agora tem esses que têm a visão panorâmica, então ele mostra o povão e tal, e posta no Face, mas quando ele prega uma igrejinha pequena, não posta. A questão toda de qualificação, e como o pastor está falando, é o desejo do coração de bem servir. É o que Jesus ele vai demonstrar. Eu acho que Filipenses vai falar sobre isso, né? Que mesmo tendo, né, sendo igual a Deus, ou sendo o próprio Deus, não teve por usurpação ser Deus, né? Ele já era, mas para ele poder fazer o papel da expiação, ele teve que se esvaziar, se humilhar. E quando ele esteve aqui, ele deu provas de que é necessário nós considerar o nosso próximo maior do que nós. Ele lava o pé dos seus discípulos, dando demonstração de que não é vergonha alguma você lavar o pé de alguém, que era uma atitude para os escravos, para aquele que recepcionava alguém, tinha os seus escravos que lavavam os pés. Então Jesus ele vai sempre vir para servir e não para ser servido, para deixar o exemplo para aqueles que serão seus discípulos. Então, quando nós olhamos aqui, a vida de comunhão com Deus vem se manifestando na vida desse jovem, desde a tenra idade, na sua adolescência, e aí demonstra ali quando ele coloca, né? Olha, eu matei um leão, aumentou o nível, matei um gigante, um urso, e agora tem um gigante sentado aí, e quando o gigante levanta, Deus usa ele para derrubar. E depois, é claro, vem a prova da dificuldade maior, que é a perseguição, tentando tirar a sua vida. Então, o nível vai subindo, vai crescendo. Então, é uma preparação para receber algo grande. É criar maturidade, é criar estratégia, é fazer com que ele adquira habilidade na guerra através daquele exército pequeno que ele tinha de 400 homens,
né? Então ele vai desenvolvendo as habilidades desde o pastoril, porque o pastoril de ovelhas é algo sensacional. Moisés fica 40 anos pastoreando ovelhas para depois pastorear pessoas, né? É uma grande população que ele tem que liderar, de 2 milhões de pessoas, 2 milhões e meio, e aí ele tinha bastante paciência para suportar, porque ele aprendeu, né, a ficar em silêncio. Imagina, o pastor fica sozinho com as suas ovelhas só no campo, sem falar com ninguém, sem conversar com ninguém, simplesmente observando. E nós precisamos, nesses últimos tempos, ter um momento da nossa meditação, do momento de estar a sós com Deus, de estar a sós conosco mesmo, de nos esvaziarmos e meditarmos nas coisas de Deus. Isso é muito interessante. Essa vida muitas vezes agitada, a agenda lotada, não tem tempo para a família, não tem tempo para o gado, não tem tempo para nada. Nós temos que botar às vezes o pé no freio. Fazer a obra de Deus não é você estar ocupado 24 horas. Tem que ter tempo para a família, tem que ter tempo para Deus, tem que ter tempo para o povo, então tem que ser limitado. Então nós olhamos aqui que as qualidades, eu fico impressionado, é isso, é que Davi ele não surge no cenário de forma assim abrupta. Não cai de paraquedas, né, irmãos, na coisa. José é um exemplo também clássico, né? Moisés é outro exemplo. Moisés ele aprende toda a ciência do Egito, estratégia da ele guerra. se torna um general dentro do Egito, né? E depois ele passa por um período de ressignificação da sua vida, de comunhão com o Deus de Israel, que ele tinha se afastado naquele período dos 40 anos que ele estava no Egito. Ele retorna à base e depois, quando ele está num período de 80 anos, ele surge como uma liderança. José ele sai do convívio da família, do sossego do lar, da segurança dos seus pais e vai ser colocado em prova na sua interioridade, né? Vai ser desprezado, vai ser colocado como escravo, vai aprender outro idioma, vai aprender outra cultura, ele vai crescer dentro da casa e vai ser colocado de novo em prova. Quer dizer, até ele chegar a ter a posição de ter uma comunhão com Deus na revelação, ele vai amadurecendo. E quando ele está no ponto, aí Deus faz com que a situação ocorra e agora revela o Salvador da família, né? Quer dizer, ele vai se tornar um legislador, vai se tornar um governador para que o povo de Israel não pereça de fome. Não só para ele se tornar um governador, mas porque... Para alguém ser abençoado junto é interessante, né, irmão? Se quando seus irmãos descem todo mundo, já pensou você estar só com a sua família, agora você vai conviver com 70 parentes? E ele podia rejeitar todos, ele tinha poder para mandar matar, aí vai ficar meio diferente, que tem um hino aí que ensina que Deus vai matar e papapá, e papapá. Nós vamos aprender que Moisés foi, que no caso de José foi diferente. Sim. Ele recebe seu pai que não tinha culpa, na verdade, que o pai chorava a morte do filho, né? Recebe os seus irmãos que o colocaram na cisterna, e Deus prevê e provém de maneira que aquela cisterna estava vazia. Davi vai dar a mesma característica, né? não tratando mal Mefibosete. É a mesma situação. Que era neto de Saul. E é o que tinha direito ao reino, porque isso era o combinado. Né? Mas Mefibosete reconhece seu lugar, Davi trata bem Mefibosete e fica tudo em paz. É interessante, irmãos, entrando em aliança com o povo, eu como líder, ou você como líder, você como professor, cative seus alunos. Você pode ser um excelente professor, mas se você tiver uma empáfia, você já impede seus alunos. Explica o que é empáfia. É uma pessoa para cima, né, irmãos? A pessoa já chega meio... Nariz empinado, eu sei, eu tenho uma sabedoria, eu domino. Tem hora, irmãos, que até é bom a gente fazer que não entende. Deixa a pessoa falar, dá uma cordinha... E tem coisa que você não vai saber mesmo. E outra coisa, irmãos, eu não domino, eu sou muito, mais o presidente Ponce damos certo, até por isso. Eu sou muito tranquilo quanto a isso. Há assuntos que eu tenho domínio, outros eu não tenho tanto domínio, tenho algum conhecimento, mas agrego com o que ele já tem, agrego com o que o outro tem. Por mais estudado por mais que eu tenha estudado, eu não consegui assimilar e absorver tudo. Eu vou lembrando à medida da necessidade. Então, nós temos que aprender com Davi. Aliança com o povo. Seja um professor mais simpático com a classe.
Não reclame dos que não vieram. Valorize os que estão. É bem porque reclamar dos que não vieram, quem vai ouvir são os que vieram. Aí esses ficam chateados porque eles vieram para ouvir uma palavra, vieram para aprender e você reclama que tem pouca gente. Eu acho péssimo quando o professor faz isso. Péssimo o pregador quando fala, me deu pouco tempo, o irmão te deu 10 minutos, fala 10. Ou então, quando não te der, faz igual eu vou levando e deixo para lá, faço que não ouvi. Mas agora, não tem esse tempo. Nós temos agora a edificação de Jerusalém. É interessante notar que a Jerusalém, essa terra, essa cidade edificada no alto, né, que vai servir de símbolo para a presença de Deus como a capital de Israel, e ela teve que ser conquistada. Né? Não foi de graça, não. Os jebuseus, eles tinham a fama de ser inexpugnável, ser impenetrável. Quer dizer, era um desafio, e eu acredito reservado esse desafio para a consolidação da figura de um rei forte, de um rei estratégico, de um rei que tinha o domínio da arte militar, porque é a primeira demonstração de capacidade militar de Davi. Né? Ele já tinha derrotado um gigante, já tinha feito várias guerras e incursões, né, pequenas, mas agora, como a figura de um líder, aparece um grande desafio. Quer dizer, ninguém até então havia conseguido dominar essa fortaleza. E Davi é a figura que é usada por Deus para trazer, através de uma grande dificuldade, uma grande conquista. Então, aí nós vamos observar como é importante a comunhão com Deus e a importância de você ir adquirindo com o tempo as experiências, né? Porque se você quer chegar a um determinado lugar, você tem que pesar bem se você, primeiro, é chamado para isso. Segundo, se você realmente deseja e pode, como diz o outro, trabalhar para isso. Tipo assim, eu estabeleço uma leitura, né? Tipo assim, eu quero ler 4 livros ou 5 livros por mês. Então eu sei que a média de livro é 200 páginas, eu tenho que ler uma média de 25 páginas por dia, mesmo estando cansado. Mas a pessoa assim, mas vale a pena? Eu não sei, deve valer a pena. Mas tem dia que você vai ter um esforço muito maior. E tem dia que vai ser fácil. Porque você vai estar descansado, é um prazer, mas tem dia que não. Mas se você não se desenvolver, imagina, você quer aprender a tocar violão. Começou a doer o dedo, fazer calo, você desiste? Irmãos, por isso que eu não aprendi. Quer fazer, por exemplo, tocar, né, instrumento de boca, daí começa a doer a boca e os formar músculos. embocadura não é fácil. Então, é claro que eu acho lindo alguém tocar um violino, alguém tocar um órgão, alguém tocar um acordeon, ou tocar um instrumento, ou fazer uma pintura numa parede, uma pintura no quadro, mas tem técnicas e tem habilidades a serem desenvolvidas, já está dentro da pessoa, mas ela precisa ser explorada, ela precisa ser desenvolvida. Então, na nossa vida diária é a mesma coisa. Como tratar com as pessoas? Não é de qualquer forma. Como lidar com uma guerra? Tem estratégia. Não é só sair para a batalha. Não é só ter um exército. Davi esperou até o movimento, né, da Moreira, e teve uma hora que Deus falou, não sai. E ele podia, não, claro que eu vou, o exército aqui, Deus falou, não sai. Porque tem momentos que você pode ir e vai dar certo daquela forma, mas no outro lugar não vai. Não vai, não é a mesma estratégia. E Davi, irmãos, é muito lindo o presídio. É como alguém que prega uma mensagem e acha que Deus usa naquele dia com aquela mensagem, acha que pode circular o Brasil todo pregando a mesma mensagem da mesma forma. Não existe isso. Então, nós temos que ter a capacidade e a humildade de deixar o Espírito Santo agir na nossa vida e Ele nos instruir da forma como devemos batalhar as guerras do Senhor, que as batalhas não são nossas, são de Deus. E aí, nessa vitória, Ele consolida, porque ali vai ser o centro, né? E interessante que Davi não vai privilegiar a tribo dele. Não vai fazer a capital dele próximo à cidade dele, nem longe. Se fosse um de nós, talvez faria, né? Já que eu era o menor, agora eu vou começar por aqui e mostrar para todo mundo o que Deus fez nessa tribo. E não foi esse o pensamento de Davi. E aí tem as reformas religiosas e a supremacia e aliança davídica. E é interessante mostrar que a reforma religiosa é bem interessante, porque a Arca do Senhor ela é levada no período ainda de quando o sacerdote Eli era o responsável. Ele ainda era responsável, né?
Saul reina por 40 anos. Davi começa a reinar com 30, mesma época que os sacerdotes começam. Isso. E é interessante que Saul reina por 40 anos e ele não faz questão Nenhuma. Na casa de Abinadab, onde essa arca estava, na família, também não houve mudança. Já na casa de Obed-edom, 3 meses mudou a vida dele, que a história, uma mulher estéril, a história torna a reaparecer. Quando você vai para Esdras e Neemias, você vai achar a história, a genealogia ainda de Obed-edom ali, na casa de uma pessoa estéril. Davi traz a arca de volta. Primeiro, ele toma uma decisão, alguém aconselha, não sei se por conselho, tenta trazer a arca de Deus em carro de boi, não dá certo, não era essa a maneira. Davi entristece porque morre pessoas. Aí nós aprendemos, outra coisa nós aprendemos com Davi, né? Davi não era aquela pessoa insensível, né? Ele ficou sensibilizado com a morte de Uzai e Aiô, ficou chateado, triste. A arca ficou na casa de Obed-edom, ele traz a arca. Ele tinha um desejo muito grande, mas Deus não permitiu que ele construísse o templo, mas ele prepara tudo isso. A suprema aliança, né, davídica, no caso, é uma promessa feita por Deus através de Natã, numa situação completamente adversa, que nós não vamos entrar nela hoje, que tem a lição para isso, mas Deus faz uma aliança com Davi, né, falando com Davi que assim como Deus foi com Abraão, é interessante, né? Deus falou, como eu abençoei a Abraão, eu vou te abençoar, né? E Davi, irmãos, ele guerreia as guerras do Senhor, aceita o desafio, né? E Deus torna, né, a dinastia de Davi reconhecida, a ponto de um cego, para chamar a atenção de Jesus, ele diz, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ali aquele cego estava dando prova do reconhecimento de que Jesus era o Cristo de Deus, mas era também o enviado, o Messias prometido desde a era, né? Desde quando Deus falou lá no capítulo 3 de Gênesis, mas começando aqui através de Davi, né? Uma promessa muito forte. E agora nós vamos ver a grandeza política do reinado de Davi. Davi, ele trata de uma forma mais séria as conquistas, ele começa a dominar, ele vê que ele sai não só debelando as forças dos filisteus, mas os próprios sírios que tentam ajudar, né? Ali no capítulo 8 você vai ver as grandes conquistas. Então nós vamos perceber como Davi ele trata estrategicamente de conquistando terras, de estabelecendo o seu reino, de procurando estabelecer uma força, né? Ele coloca Joabe como o principal do seu exército. Ele trata com tanto carinho as conquistas que ele chega no limite máximo, né? Onde os outros não chegaram. Nem Josué na Terra Prometida alcançou esses limites, Saul nem se fala, depois Salomão também não. Davi vai ser o rei que vai conseguir de forma maravilhosa fazer a sua administração, assim podemos dizer assim, com excelência. Ele estabelece no centro o seu reinado, numa cidade fortificada, ele expande o reino, ele conquista terras, ele conquista despojos, ele enriquece a ponto de deixar, nós vamos ver, acho que 2ª Crônica, 1ª Crônicas, não pode fazer o templo, mas ele já deixa preparado para o seu filho ali praticamente todo o material. Tudo estava pago. Então, mostra para nós assim como é interessante aquele que sabe administrar. E isso é para a nossa vida. Quer dizer, Davi, ele se organiza e disse, olha, meu filho, ser homem, né? Põe em prática aquilo que Deus já colocou no nosso coração. Vamos fazer o templo, eu já deixo estabelecido várias coisas. Então, quando você sabe administrar o tempo, sobra tempo para passeio, trabalho, estudo, né? Desenvolvimento de habilidades, sobra o dinheiro, dá para pagar as contas, viver daquela forma que você deve viver. Quer dizer, então a administração é tudo. Você tem que, não precisa ser formado, mas a minha formação é administração e pós-graduação em gestão de pessoa. Mas você percebe a diferença quando alguém é organizado. Chega na casa, tu poderia me emprestar uma chave de fenda? Opa, peraí, ele vai lá, tem a caixinha de ferramenta,
lá tem as chave Phillips, tem a chave Fenda, aí tem as Allen, aí ele tem os potezinhos onde tem os parafusos maiores, menores. O documento tal, ele vai lá na pasta, está aqui tudo que é conta de energia elétrica. Tá. Ele não se perde, ele paga as contas mais ou menos em dia, quando atrasa, mas ele sabe que está atrasado, e assim ele vai ordenando as coisas. E isso é a administração. Então, nós também, imagina, eu vou dar aula, eu tenho meu tempo, né? 1 hora para dar aula, 1h15, então quanto tempo eu levo na introdução, quanto tempo eu levo no desenvolvimento da primeira parte, a segunda, a terceira, não fujo do assunto. Então, nós temos que ter administração. E Davi dá prova disso. É o melhor reino que teve, tanto no Reinado Unido, quanto depois no Reinado do Norte e do Sul, né? O dividido. Então, que nós possamos tirar, por exemplo, que a administração também diz respeito à espiritualidade. Quem não cuida muito bem do seu lar, não, né? Porque você vê, a pessoa parece aparentemente até espiritual, mas você vai na casa dela, o lixo está pelo lado de fora, o mato crescendo, o telhado furou a telha, ele nunca trocou. Quer dizer, a mulher vive aterrorizada porque a torneira está pingando já faz 3 anos, né? O estrado da cama ele botou uma tabuinha porque quebrou. Então, mas ele é de oração, ele é de leitura, mas tem que ser completo, irmãos, né? Porque senão cria-se uma dificuldade no lar e às vezes a mulher fica chateada e o negócio pega fogo. E você sabe que às vezes, né, no lar tem que estar bem alinhado. Então a administração é interessante. E é isso aqui, irmãos, terminando aqui, né? Porque aí já está nas administrações de Davi, no segundo tópico aqui, desse terceiro, né? Nós terminamos dizendo que sucesso de um obreiro, sucesso de um professor, sucesso de um pai de família vai depender tudo da administração. E de algo importantíssimo, que Davi compreendeu, que ele não construiria, mas ele não para, né? Deus falou que ele não construiria. Aí nós vamos ter um aprendizado muito bom com Davi, nesse sentido do que, irmãos? Não é porque não é eu que vou desfrutar de algo que eu deixarei de fazê-lo. Davi deixa dinheiro em caixa, projeto pronto, Deus fala que ele não vai fazer, ele aceita a condição de Deus, e aí nós aprendemos que nós temos que aceitar. Valoriza um culto público, né? Ele traz de volta isso, né? Porque era algo que Deus havia instituído, porque Deus falando, andando pelo caminho, assentando, entrando em casa, escreve nos umbrais a porta, conta a história, conta o testemunho, conta como foi que aconteceu, conta como eu fiz com Abraão, conta como eu fiz com José, me louva. Então isso tudo era interesse, conta como foi a travessia do Mar Vermelho. Davi não só, ele institui, ele compõe hinos. Você vê que ele tem interesse em fazer a casa de Deus. Ele tem interesse. Deus não permite, mas o interesse dele é tão grande que ele deixa tudo pronto. E a gente nota assim a importância de o lado militar, mas o lado espiritual. Quer dizer, o lado da força, mas o lado da comunhão com Deus. Aí tem 2 situações, né, irmãos? Eu não posso ser só espiritual. Eu também não posso ser só materialista. Eu também não posso ter só o conhecimento. Eu tenho que equilibrar. Por isso que Paulo fala, né? Crescer na graça, mas você cresce no conhecimento. Vai tudo juntinho. E ele diz assim que aquele que não trabalha não coma. Ele diz que ele fala, e eu trabalho dia e noite fazendo tendas para não ser pesado a ninguém. Então, quando você olha na figura de Davi, é claro que nós não vamos exaurir esse assunto. Há algumas centenas de livros que comentam sobre a vida desse homem, e devido à riqueza de detalhes e de ensinamentos para a nossa vida prática e a ressignificação para os nossos dias. Mas a valorização da vida espiritual, da vida de comunhão com Deus. Davi tinha muito no seu coração que o fato dele estar ali era um milagre de Deus, era uma promessa do Senhor. Então ele vai até o fim mesmo nas suas dificuldades, nós vamos entrar lá na frente, mas ele valoriza muito essa questão e é interessante, da mão de Deus na sua vida, né? Ele valoriza a mão de Deus, e Davi, ele procura essa questão da organização do culto, irmãos. A valorização do sacerdote. Além de tudo isso, algo importantíssimo que aí vamos contextualizar para nós, não vá para uma aula sem preparo. O bom professor e agora o bom obreiro, eu posso não ser o pregador da noite onde eu congrego, mas eu tenho texto. Sim. O pregador pode faltar,
Por algumas vezes o pastor resolve, o pastor do centro aí já prega. Então, eu fui até para o presídio Monte Sérgio, eu acabei sendo forjado assim na batalha, no calor da batalha. Mas não, o pastor sempre dizia, uma vez ele disse, não, se o pastor presidente uma vez, se eu estou no culto, eu estou tranquilo se você chegar, porque eu sei que você vai pregar. Eu dizia, mas como é que o senhor sabe? Não, porque eu sei que você leu. Eu sei que você orou. Eu nunca levei nada pronto. E eu sempre ia naquela expectativa, podia mesmo, e às vezes precisava, e também não tinha culto que eu não pregasse, né? Cerimônia fúnebre podia contar, era festividade eu também estava, na escola eu também estava, no ensinamento eu estava, então a gente vai aprendendo. Isso é muito importante, irmãos. E agora, quem dirige o culto? Programe culto. Você gosta de louvar? Ensaie. Não vem com aquela conversinha no púlpito, é para Jesus. Não, se é para Jesus, cante direito. Se não sabe cantar, não canta. Você não está bom para pregar? Eu acho muito... O presidente Monte Sérgio falou algo aqui, irmãos, que hoje a questão é agenda lotada, é pregar todo dia, é pregar todo final de semana. Mas eu tenho uma preocupação muito grande com isso, presidente Monte Sérgio. Nós estamos vivendo no nosso país, eu posso falar do nosso país, de grandes pregadores que até esses dias estavam no auge, agora estão no anonimato. Por quê? Porque pregaram todos os finais de semana, mas nunca parou para ouvir. E eu tenho que ter, nós precisamos ter essa preocupação. Eu tenho uma alegria, Deus conhece o meu coração, eu tenho alegria de sentar para ouvir alguém. Eu aprendo, descubro também que, estou um pouquinho melhor, outra hora eu descubro, eu estou precisando dar uma melhoradinha, porque isso aí está muito bom. Eu aprendo coisas novas, abro um leque. E outra coisa, irmãos, a gente tem que se abastecer. Não é só falar. E até para que você crie também uma gama de amigos que gostem de te ouvir. Para você criar quem gosta de te ouvir, você tem que primeiro parar para ouvir outras pessoas. E Davi, ele faz tudo isso, né? Ele organiza o culto, passa a ter louvores, passa a ter coral. Porque quando Salomão constrói, inaugura... Já vinha sendo esse culto público aqui. Teve até uma questão, né? Que foram prestar um culto de qualquer maneira. Nadab e Abiú toca na arca, né? Então a Bíblia diz que Deus não aceitou. Lá voltando um pouquinho atrás, foram prestar um culto, deu uma fogo estranho, Deus não aceitou. Para nós, até irmãos, para nós aí, que eu sei que alguns que pregam a palavra, ministram, né? Que é o correto dizer que são ministradores, que ministram a palavra, fazem a prédica. Você, além do preparo, procure nunca trazer novidade que seja apenas pensamento de alguém que você ouviu. Porque eu não sei se o presbítero Monte Sérgio tem notado, você que nos ouve tem notado, a gente estuda um pouquinho, eu percebo que algumas pregações estão trazendo teses maçônicas para cima do púlpito da igreja, coisa que os Illuminatis falaram há anos. Tem pregador que prega e a igreja vira aquele fogaréu. Eu penso, meu Deus, ninguém leu, ninguém estudou. Mas a culpa não é da igreja, não sei. Mas eu, como pregador, tenho que ter uma responsabilidade. Isso aqui é uma tese. Isso aqui é um pensamento. Aí quando a gente descobre quem foi que pensou, você vai estudar a vida daquele pensador, você descobre. Esse pensador, eu não posso usá-lo. Eu não posso usá-lo na minha ministração. E a palavra por si só é suficiente, né? E, irmão, o presidente Monte Sérgio falou tudo. A Bíblia interpreta a si própria. Ela não precisa de apetrechos. Na reforma eles fizeram aí, estabeleceram os 5 sola, ou os 4 que seja, né? Então, só a palavra é suficiente. Não é só, é tudo, né? Porque a palavra, ela tem essa capacidade. E o Espírito Santo vai conduzindo. O que eu acho interessante para nós finalizarmos aqui, olha a grandeza de Davi. Davi diz assim, porque quem sou eu? Né? Reconhecendo que ele não tinha condições. Ele sai do menor da família, né? Não estando presente no momento da coroação, né? Da unção, ele tem que ser chamado. Quer dizer, tudo contra aquilo que naturalmente aparece. Ele não era o maior, não era o mais belo, não era o mais forte, mais preparado, capacitado, mas ele tinha a chamada de Deus, que é o mais importante. E as demais coisas vai acontecendo. Acrescentando com o tempo. E ele diz, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas. Ele falando lá no final da vida. Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Quer dizer, ele reconhece que mesmo que ele está fazendo esse investimento para a construção, aquilo ali não é um desperdício.
na realidade aquilo ali já é a obra de Deus, né? É como você, quando contribui com alguma coisa para o benefício do próximo ou para a obra de Deus, quer dizer, você não está tirando do que é teu, está tirando daquilo que Deus já botou na tua mão. Ele já deu justamente para depois prover de alguma forma. Então, que nessa lição nós possamos aprender a importância da valorização da comunhão com Deus, do reconhecimento de que Deus nos tira das trevas para a luz, e que é somente pelo seu Espírito Santo que nós viemos ao conhecimento da verdade, e que é pela sua graça que nós continuamos de pé, e nós possamos buscar de Deus a orientação para fazermos a obra de Deus, não relaxadamente, mas sempre procurando seguir os passos que Cristo deixou para nós seguirmos, né? E eu creio que o maior exemplo, e o exemplo a ser seguido, é o exemplo de Cristo Jesus na terra. Então, que Deus possa abençoar as nossas vidas, e assim, semana que vem estaremos aí na lição de número 10, e desejamos a você uma excelente aula, e que esse subsídio possa ajudar a enriquecer a tua aula aí, e também o conhecimento dos teus alunos. Deus abençoe, irmãos. Dê o seu like, compartilhe, se inscreva no canal, nos indique, e semana que vem tem mais, em nome de Jesus. Amém.